Eles brilhavam sob as luzes mais intensas, adorados em passarelas, palcos e telas. Mas por trás do glamour, vivia um assassino silencioso, uma doença que não só privava seus corpos, mas também seus futuros. A anorexia nervosa, muitas vezes disfarçada de disciplina ou beleza, os levava ao limite até não haver mais retorno. Essas histórias não são sobre fama. São sobre vidas ceifadas, roubadas por uma obsessão implacável pela perfeição. E hoje à noite, começamos com uma das perdas mais dolorosas no mundo da moda. Anna Carolina Reston. Anna Carolina Reston era o rosto da elegância no Brasil. Alta, marcante e com apenas 21 anos, ela já havia desfilado para marcas como Giorgio Armani e trabalhado com agências de prestígio como Ford e Elite. Na passarela, ela parecia imparável, mas por trás das fotos impecáveis, uma verdade devastadora se desenrolava. Em 2004, após ser informada na China de que estava gorda demais para modelar, sua descida começou. Essas palavras a atingiram mais profundamente do que qualquer um poderia imaginar. Em 2006, Anna pesava apenas 88 libras, a uma altura de 5'8". Seu índice de massa corporal havia caído para um perigosamente baixo 14,1. Os médicos a alertaram, mas o ciclo de anorexia e bulimia já a estava destruindo por dentro. Em 15 de novembro de 2006, o mundo do glamour foi abalado. Anna morreu de complicações causadas por desnutrição severa. As palavras de sua mãe ainda ecoam hoje. Cuidem de seus filhos, porque perdê-los é algo que vocês nunca poderão reparar. Nenhuma quantia em dinheiro vale a vida de um filho. A morte de Anna tornou-se um símbolo, um lembrete arrepiante de que por trás das luzes deslumbrantes da moda, a busca pela magreza pode custar o preço final, a própria vida. 2. Luizel Ramos. Em agosto de 2006, o mundo da moda testemunhou uma de suas tragédias mais chocantes. Luizel Ramos, uma modelo uruguaia de 22 anos, tinha acabado de desfilar na Semana de Moda de Montevidéu. As câmeras piscaram, a música pulsou e a multidão aplaudiu sua elegância. Mas ao pisar nos bastidores, seu corpo colapsou. Momentos depois, ela se foi. O pai de Luizel, um ex-jogador de futebol da seleção uruguaia, revelou mais tarde a verdade dolorosa. Sua filha estava sobrevivendo com nada mais do que folhas de alface e Coca-Cola Diet por meses. Seu peso despencou, e seu índice de massa corporal caiu para um nível criticamente baixo de apenas 14,5. No momento em que ela desfilou naquela passarela, seu corpo não conseguia mais acompanhar as exigências do mundo da moda. Sua morte súbita abalou a indústria. Pela primeira vez, durante uma semana de moda ao vivo, o custo fatal da perfeição foi impossível de ignorar. Em semanas, a Semana de Moda de Madrid anunciou a proibição de modelos com níveis perigosamente baixos de IMC. A Itália logo seguiu, banindo o infame tamanho zero de suas passarelas. Mas para a família de Luizel, nenhuma regra ou lei poderia trazê-la de volta. Ela tinha apenas 22 anos, com um futuro que deveria ter sido cheio de luz. Em vez disso, sua história se tornou um aviso. Um lembrete de que aplausos e flashes não significam nada se exigem uma vida em troca. 3. Eliana Ramos. 6 meses após a chocante morte de Luizel, a tragédia atingiu a família Ramos novamente. Em 13 de fevereiro de 2007, Eliana Ramos, a irmã mais nova de Luizel, foi encontrada sem vida na casa de seus avós em Montevidéu. Ela tinha apenas 18 anos. Eliana estava seguindo os passos de sua irmã, abrindo seu próprio caminho como uma modelo em ascensão. Ela tinha a altura, a beleza e a promessa de uma longa carreira. Mas assim como Luizel, ela também estava sob imensa pressão para se manter impossivelmente magra. Nas semanas antes de sua morte, muitos próximos a ela notaram o quão drasticamente ela havia perdido peso.
A causa oficial apontou para insuficiência cardíaca ligada à desnutrição severa. Para a família Ramos, era um pesadelo se repetindo. 2 jovens filhas, 2 futuros brilhantes, ambos roubados em menos de 1 ano. Sua avó, que descobriu o corpo de Eliana, descreveria mais tarde a cena em palavras que carregavam uma dor insuportável. Isso aconteceu comigo 2 vezes. Eu entrei e ela simplesmente não acordava. As mortes de Luizel e Eliana enviaram ondas de choque pela América Latina e além. 2 caixões, lado a lado, contaram uma história mais alta do que qualquer passarela. Juntas, as irmãs se tornaram um símbolo da verdade mais sombria de uma indústria, que a demanda por perfeição pode matar, e o silêncio é frequentemente escolhido em vez da responsabilidade. 4. Lena Zavaroni. Ela tinha apenas 10 anos quando surpreendeu o Reino Unido com uma voz que parecia poderosa demais para uma criança tão pequena. O álbum de estreia de Lena Zavaroni, Ma, He's Making Eyes at Me, disparou para o topo das paradas, tornando-a a pessoa mais jovem a alcançar esse tipo de sucesso. Ela era uma estrela infantil com um talento que prometia uma vida inteira de música, mas a fama em uma idade tão jovem veio com um preço esmagador. Aos 13 anos, Lena já estava lutando contra a anorexia nervosa. A pressão de se apresentar, a exigência de parecer sempre perfeita no palco e o escrutínio de crescer sob os olhos do público a empurraram para uma espiral da qual ela nunca conseguiu escapar. Seu peso caiu alarmantemente, às vezes para apenas 55 libras. Seguiram-se internações hospitalares, juntamente com longos períodos em que seu corpo estava muito frágil para continuar sua carreira musical. Amigos tentaram alcançá-la. A cantora Lulu lembrou-se de trabalhar com Lena e ficar chocada com sua estrutura frágil. Eu vi os sinais, ela admitiu mais tarde, e eu gostaria de ter feito mais. Mas a doença era implacável, arrastando Lena mais fundo em seu controle ano após ano. Em 1º de outubro de 1999, com apenas 35 anos, a luta de Lena Zavaroni chegou a um fim trágico. Seu pai, Victor, mais tarde falou com orgulho e tristeza. Nunca esperei que minha filha morresse tão jovem. Mas tenho orgulho de que ela ainda seja lembrada. Eu me apego aos momentos felizes. A história de Lena continua sendo um lembrete assombroso do que os prodígios infantis frequentemente suportam. Talento que deslumbra o mundo, mas sob um holofote tão duro que pode queimá-los muito antes de seu tempo. 5. Isabelle Caro. No mundo da moda, ela era inesquecível. Não pelo glamour da passarela, mas pela crueza e brutal honestidade de sua imagem. Isabelle Caro, uma modelo e atriz francesa, tornou-se o rosto de uma campanha global que forçou o mundo a confrontar a anorexia. Em 2007, com apenas 27 anos, ela posou nua para o fotógrafo Oliviero Toscani. Mas não havia retoques de beleza, nem elegância cuidadosamente encenada. O que as pessoas viram foi seu corpo frágil e emaciado, ossos nítidos sob uma pele fina como papel. Foi chocante, foi doloroso. E foi impossível ignorar. A luta de Isabelle contra a anorexia começou aos 13 anos. Em seu pior momento, ela pesava pouco mais de 55 libras. Em 2006, ela entrou em coma por desnutrição, escapando da morte por pouco. Ela tentou reagir, escrevendo sua autobiografia, A Menina que Não Queria Engordar, e aparecendo em programas de televisão para aumentar a conscientização. Sua mensagem era brutalmente clara. Dietas e padrões de beleza não eram inofensivos, eles podiam matar. No entanto, apesar de sua coragem, seu corpo havia sofrido muitos danos. Em 17 de novembro de 2010, Isabelle Caro morreu aos 28 anos. A causa oficial nunca foi totalmente confirmada, mas anos de inanição haviam destruído seu corpo irremediavelmente. Seu preparador de atores, Daniel Duval, resumiu sua morte com uma verdade amarga. A morte dela foi um desperdício total. Ela estava doente por tempo demais.
O legado de Isabelle perdura não em capas de revistas brilhantes, mas no aviso que ela deixou. Ela expôs seu sofrimento para que o mundo não pudesse mais desviar o olhar. Sua história é um doloroso lembrete de que o silêncio e a negação podem ser tão mortais quanto a própria doença. 6. Jeremy Gillitzer. Por anos, Jeremy Gillitzer foi a imagem da beleza masculina. Traços esculpidos, um corpo atlético e um sorriso que parecia pertencer a todas as capas de revista. Ele era o tipo de homem que as pessoas presumiam ter tudo. Mas por trás das fotos impecáveis, havia um segredo devastador. Jeremy estava lutando contra uma doença que a maioria nunca associou aos homens. Ele lutou contra a anorexia por anos, uma batalha que desfez a própria imagem que o havia tornado famoso. Seu corpo, antes musculoso, definhou até ele pesar pouco mais de 90 libras. Em suas próprias palavras, ele admitiu: "Não tenho gordura corporal. Basicamente, estou apenas existindo." O preço era visível para qualquer um que o visse, mas a vergonha e o silêncio em torno dos transtornos alimentares em homens tornaram sua luta ainda mais solitária. Aqueles mais próximos a ele assistiam impotentes. Sua mãe, Diane, lembrou suas últimas palavras para ele: "Eu te amo." Ela não sabia que aquele seria o último adeus deles. No final, o corpo de Jeremy estava tão frágil que cada movimento, cada respiração, parecia uma luta. Quando ele morreu em 2010, com apenas 38 anos, pesava apenas 66 libras. Sua morte destruiu um mito perigoso, que os transtornos alimentares são uma doença de mulheres. Estudos de Harvard confirmaram mais tarde que quase um quarto dos casos de anorexia são homens. Um fato que Jeremy havia tentado destacar simplesmente existindo em um corpo que contava a verdade de forma muito dolorosa. A história de Jeremy Gillitzer é um lembrete de que a anorexia não discrimina. Ela pode destruir homens e mulheres igualmente, e o silêncio em torno dela é muitas vezes tão mortal quanto a própria doença. 7. Valeria Levitin. Ela era uma jovem russa saudável, cheia de vida e promessas. Mas palavras cruéis de colegas de classe que a chamavam de gorda demais gravaram cicatrizes profundas em sua mente. O que começou como uma dieta simples para ganhar aceitação transformou-se em uma batalha vitalícia contra a anorexia. Valeria Levitin um dia se tornaria conhecida no mundo como a mulher mais magra viva. Um título que era menos fama do que uma maldição. Em seu pior momento, Valeria pesava apenas 55 libras. Seu índice de massa corporal caiu para um inimaginável 7,6, um número tão baixo que os médicos lutavam para compreender como ela ainda podia estar viva. Sua pele se agarrava firmemente sobre ossos frágeis, e cada movimento parecia doloroso. Mas a reviravolta mais cruel não foi apenas seu sofrimento, foi que outros começaram a idolatrá-lo. Jovens mulheres que lutavam contra transtornos alimentares escreviam para ela, chamando-a de inspiração, dizendo que desejavam parecer com ela. Horrorizada, Valéria transformou sua história em um aviso. Ela falou abertamente, implorando a elas: "Eu não quero ensinar vocês a morrer. Isso não é beleza, isso não é felicidade. Isso é morte." Apesar de seus esforços, a doença nunca a libertou. Em 2013, aos 40 anos, Valeria Levitin morreu. Seu legado não é de moda ou glamour, mas de cautela. Ela se tornou um símbolo de como a busca por um falso ideal pode apagar uma vida inteira, deixando para trás apenas um lembrete doloroso do que foi perdido. 7 vidas, 7 histórias, todas ceifadas pelo mesmo assassino silencioso. Das glamurosas passarelas no Brasil às luzes brilhantes da Escócia, de campanhas em Paris a capas de revistas americanas, cada uma dessas estrelas carregava sonhos que deveriam ter durado uma vida inteira. Em vez disso, foram consumidas por uma doença que se escondia por trás da beleza, da disciplina e da perfeição. A anorexia nervosa não é apenas uma palavra. É uma guerra, uma batalha que esgota o corpo, obscurece a mente
e rouba futuros em silêncio. Ana Carolina Reston, Luizel e Eliana Ramos, Lena Zavaroni, Isabelle Caro, Jeremy Gillitzer, Valeria Levitin. Seus nomes nos lembram que aplausos não podem curar e a fama não pode proteger. Suas histórias são avisos, não apenas para o mundo da moda e do entretenimento, mas para todos nós. A busca pela perfeição pode matar. E por trás de cada imagem impecável, pode haver uma vida à beira do colapso. Então, ao lembrá-los, também enfrentamos uma pergunta: quantos mais devem ser perdidos, antes que aprendamos que a beleza não é medida por ossos, mas pela própria vida? Se essas histórias te tocaram, compartilhe-te este vídeo, assine nosso canal e junte-se a nós para descobrir as verdades que outros tentam esconder. Porque lembrar suas histórias pode um dia salvar outra vida.